Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de novo ao podcast do Crescer e Frutificar. Eu sou a Daisy. Eu sou o Fábio. E eu sou Vinícius. É isso aí. E nós estamos aqui hoje mais uma vez para tratar de Bíblia com vocês, porque esse é o nosso assunto favorito. Sim. Né? E um assunto que é complementando o que a gente começou no podcast anterior. Podemos dizer que é um segundo episódio, né? Uma continuidade. Isso. Será que é bom a gente fazer uma retomada rapidinho, tipo 2 minutos do que a gente tratou no episódio passado? O que a gente estava vendo? Formação do cânon do Antigo Testamento, pessoal. É isso aí, cânon do Antigo Testamento. E nós vimos que, na realidade, os livros foram sendo aceitos como sagrados, os de Moisés no momento da produção. Só um pouquinho, para quem caiu de paraquedas no vídeo, né? Isso. Cânon quer dizer uma medida, um padrão que a gente usa para... se usava para construção civil, mas a gente diz que foi o cânon que determinou quais os livros, o material que ia entrar na Bíblia. Isso, exatamente. Aí nós vimos que os livros de Moisés, eles já foram sendo aceitos à medida que eles iam sendo produzidos. A gente viu que os salmos, por exemplo, eles eram cantados na liturgia do templo e depois também foram incorporados ao cânon. E os proféticos tinham aqueles critérios que eles tinham que cumprir, né? Não podia negar a lei e tinham que se cumprir as profecias. Exatamente. Então, aí nós vimos, fechamos. Se você não viu esse episódio todo... Aliás, é muito importante porque a gente usa alguns termos que, quando você se aprofunda no cristianismo, você precisa conhecê-los, né? Porque é as raízes do cristianismo. E são muito falados em pregações, em estudos. Você vai ver isso na religião judaica. Para quê? Para você entender melhor justamente esse contexto, né? Então, assiste lá o episódio que você vai se inteirar, vai ter mais habilidade e vai ter mais compreensão para a gente poder estudar melhor agora o Novo Testamento, né? Sim, a importância da Bíblia, entender o porquê os livros que estão compondo a Bíblia são estes mesmos, como eles foram escolhidos, né? Agora vamos falar do Novo Testamento, mas tem um episódio aí para vocês conseguirem aproveitar do Antigo Testamento agora. Isso. Exatamente. E entra dentro do que o Fábio falou também, né? É uma questão de vocabulário que a gente já explicou lá no episódio anterior e agora não vamos poder mais explicar, né? Então nós vamos seguir em frente. E é legal porque se você está começando a ler a Bíblia e estudar essa questão de como que ela foi formada, como que esses 66 livros que fazem parte do cânon protestante, né, se tornaram considerados por nós como autoridade. Qual é a diferença da Bíblia católica? Tudo isso nós falamos que a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica é o Antigo Testamento só, tá, pessoal? O Novo Testamento é igual para todo mundo. Isso, mas nós falamos isso naquele episódio, dando uma pequena... No passado, verdade. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso para você ter referência, mas para entender tem que assistir, né? Isso, e olha só, se você gosta de estudar a Bíblia, nós temos uma página no Instagram só de estudo bíblico. Gente, já tem um monte de série legal lá. Série sobre os profetas, série sobre os salmos, tem série sobre os evangelhos, os discursos de Jesus, tem série sobre o Apocalipse, tem série sobre as cartas de Paulo, enfim... Irmão, material riquíssimo. Aliás, que tá lá disponível. Agora no livro de Atos, né? Tá uma série que tá seguindo maravilhosa. Agora em outubro de 2024, que é quando nós estamos gravando aqui, nós estamos trabalhando agora uma série a respeito de Atos dos Apóstolos. Outubro não, novembro. Oh, é mesmo? Já virou o calendário, pessoal. Então, dia 1º de novembro. Quando nós estamos gravando, né? Mas vai ao ar um pouquinho mais pra frente. Isso. Muito bem. Mas vamos então falar sobre a questão do Novo Testamento, porque nós paramos esse assunto no último episódio e deixamos, acho que, uma vontade de dizer assim, e daí, né? Porque agora vem essa parte importante. Entendemos que existe todo um... existe todo um contexto histórico judaico que ele embasa Deus fazendo a história e, digamos assim, deixando a literatura para os apóstolos, inclusive, né? A vida de Jesus não foi baseada em qualquer coisa. Era nos escritos que estavam acontecendo, que tinham acontecido na história de Israel.
Mas vem a pergunta, tá, mas e o Novo Testamento? Quando é que foi? Foi durante esse período apostólico? Foi depois desse período apostólico? Levou tanto tempo quanto levou o Antigo Testamento? A grande questão é quando eles foram vistos como autoridade de palavra de Deus. Porque o Antigo Testamento já era reconhecido, né, pelos apóstolos, que eram todos judeus. E é legal de comentar, né? Assim, o Novo Testamento que nós utilizamos hoje é o mesmo Novo Testamento que os judeus reconheciam. Então é o Novo Testamento que Cristo trabalhou, que os apóstolos trabalhavam. Você está falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Isso. Você falou novo. Falei novo? Falou Não. novo. Era o mesmo Antigo Testamento Exato. que eles tinham em mãos. E Isso. agora é a formação do Novo Testamento. Então é um novo... Não é uma nova metodologia, né? Mas são novos escritos que vão ser acrescentados. Isso. E aí, assim, isso que você falou é legal. Por exemplo, em Israel só era considerado autoridade no que nós chamamos de Antigo Testamento e que eles chamam de Tanar. A explicação para isso está lá no episódio anterior, né? Tinha que citar direto dos idiomas originais, hebraico e aramaico, tá? Na época de Cristo era assim. Então, para você ser um mestre, um escriba, você tinha que fazer as citações, então, direto dos originais. Mas como os apóstolos estão pregando para judeus e gentios, eles usam a tradução grega para fazer as citações que eles fazem nos evangelhos, nas epístolas. A primeira né? vez que eu fui comparar os textos das profecias que citavam que Jesus estava cumprindo, eu fui procurar no Antigo Testamento, mas aonde está esse versículo? Eu não estou achando esse texto. Por quê? Por causa da diferença da tradução. Isso. Porque foi traduzido primeiro o Antigo Testamento, na época de Jesus, traduzido para o grego. Um pouco antes de Jesus, na realidade. Sim, né? e eles usaram essa versão de tradução. Isso. E depois é traduzida para nós. Então, quer dizer, passou por duas traduções. Isso. Então já parece que modificou o texto de uma forma significativa, né? Isso. Então, ó, pessoal, Novo Testamento foi escrito em grego, então todos os autores do Novo Testamento estão citando, quando estão citando o Antigo Testamento, eles estão citando essa Septuaginta, que é essa versão das línguas originais do Antigo Testamento para o grego, tá? Só que Jesus, quando vai ler na sinagoga, não sei o quê, não. Aí ele lê nos idiomas originais. Na sinagoga, na liturgia de culto, tinha que ser os idiomas originais. Isso é interessante a gente saber, né? Uhum. Para não confundir. Isso. Que Jesus, ele inclusive era tido como uma autoridade. Isso. Não só por os seguidores dele, né? Mas ele era tratado assim até mesmo pelos fariseus, né? Uhum. Então ele... Tanto que a gente tem aquele episódio em João capítulo 3, que é justamente o encontro de Nicodemos, que é um fariseu, né? Um mestre, e ele encontra Jesus e ele saúda Jesus dessa forma, né? Com reconhecimento. Isso. Então ele tem todo o estilo de ser um mestre daquela época. Não, e quando ele termina o Sermão do Monte, né? Ele termina e as multidões estão abismadas, porque ele fala com uma autoridade que ninguém tinha visto, Sim. nem entre os melhores rabinos de Israel, Sim. né? E, inclusive é uma singularidade, né? Porque todos os rabinos citavam doutores anteriores. E aí eles ficavam perguntando, mas ele não cita ninguém? Da onde vem essa sabedoria? Da onde vem esse conhecimento? Bom, enfim, vamos lá? Novo Testamento? Né? Ok, então, quando que esses escritos que nós temos de Mateus, Apocalipse, foram vistos como autoridade de palavra de Deus? Desde quando? Desde o século IV depois de Cristo. Peraí, repete a pergunta aí. Como é que é? Para levantar polêmica, eu tô sendo polêmica aqui mesmo. Quando esses escritos que nós temos aqui de Mateus a Apocalipse foram vistos com autoridade de palavra de Deus? Desde o século IV depois de Cristo, é isso? Você tá doida, né, bichinho? Claro, e não. Claro que não, né? Não. Então, desde quando? Então, aqui a gente tem que voltar no tempo e dar uma olhada e perceber que isso já está contido na própria leitura, né? Já tem referência sobre esses assuntos. Se, por exemplo, você pegar as epístolas, você vai ver que começa entre eles, primeiro, o reconhecimento
de quem tem autoridade. A Pedro, por exemplo, quando ele escreve as epístolas, ele fala do apóstolo Paulo, certo? E ele lembra que Paulo fala coisas profundas e da parte de Deus, ele fala isso, mas que as pessoas que querem se aproveitar, distorcendo, né? Para tirar proveito de forma... uma fé, vamos chamar assim, né? Então, essas pessoas, elas usam Paulo de maneira errada, né? Mas, então, Pedro já está fazendo referência ali, né? Mas eu diria que a gente tem que voltar um pouquinho antes ainda. Quem é que foi que deu autoridade para os apóstolos se tornarem autoridade? Ah, então? Boa, com certeza. Né? Sim. Foi o próprio Senhor Jesus. E isso está lá em Lucas 10:16, pessoal. Vamos lá. Hoje a minha Bíblia continua sendo a NVT, mas é mais novinha aqui. Tá com uma capinha rosinha. Lucas 10:16. Vamos ver o que Jesus falou a respeito da autoridade desses homens, então, que ele tinha escolhido para andar junto com ele e ser treinados por ele. Tá lá assim. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem, a sua deles, né, também me aceita. E quem os rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Isso aqui Jesus está falando naquele momento do envio dos 70. Isso, mas já está falando de um assunto importantíssimo, que não é o escrito, é a autoridade, né? Isso. Então quer dizer, o material produzido por esse pessoal, ele já é um material da vivência entre Jesus e eles, e já tem a autoridade da parte de Jesus. Eu acho que é bacana a gente falar assim um pouco até da produção desse material, porque assim, Deus atribui então a autoridade e após isso os apóstolos se espalham ali pela região, alguns ainda ficam juntos, enfim, e acontece em vários episódios, mas até quando a gente vai ter aula, a gente vê que vários desses escritos são escritos lá pra frente, assim, a gente imagina que assim, não, cara, tava com Cristo semana passada, já vou começar a escrever aqui, mas não, acontece já com a igreja num certo nível de maturação ali, sei lá, acho que 30 anos, 50 anos mais pra frente, que começam 50... a ter esses escritos, né? Não, vamos lá, os primeiros são do apóstolo Paulo, então é lá anos 50 e... não, acho que a primeira epístola é de Tiago, né? Se eu não me engano é de Tiago, mas já é tipo 17, 18 anos depois que Cristo morreu. Né? Então aí que começa a vir. Então o primeiro que veio foi uma epístola, depois também de Paulo para os Tessalonicenses, também foi mais para frente. Os evangelhos foi mais para frente. Foi mais para frente. Na verdade, assim, enquanto eles estão vivos, a primeira concepção que a igreja primitiva tem é que Jesus em breve volta. O breve quer dizer qualquer momento, né? Então, você vê isso muito em Tessalonicenses, né? Que Paulo tem que chamar a atenção deles porque eles estão quase que apavorados. O fato de alguns irmãos terem morrido e às vésperas da volta de Jesus, porque na mente deles é uma questão de falta muito pouco. Em qualquer momento ele chega. Então, tendo essa ideia, então, enquanto os apóstolos eles estão ali pregando e viajando e instruindo a igreja, não se vê muita necessidade de mensagens. As epístolas, elas nascem porque eles estão vivos, né? Eles são testemunhos vivos. Eles estão transmitindo oralmente, que também é um costume, né? Da época, a transmissão oral. Tem discípulos além dos apóstolos. Então, os apóstolos confirmam a versão dos discípulos, porque não foi só eles que ouviram de Jesus, né? Aquelas partes de momentos íntimos, sim. Mas quando você fala de ele pregando a multidão, os feitos que ele fez... Isso tem a ver com todos que estavam ali presentes, assistiram, se tornaram discípulos e acompanharam depois. Então, os apóstolos, eles chancelam isso, né? Eles dizem, não, essa aqui é verdadeiramente a mensagem. Mas, o que acontece é que chega o momento das epístolas. Então, essa produção das epístolas, elas estão sendo... o objetivo delas é alcançar as igrejas com relação aos erros. Então a primeira coisa que os apóstolos estão preocupados é corrigir assuntos pontuais para que a igreja não se desvie. Eles ainda estão vivos, mas à medida que o tempo vai passando, então vem a percepção, né? Nós temos que produzir material de testemunho. Então aí veio o evangelho logo em seguida, né? Então toda essa mensagem ela vai sendo construída ao longo da necessidade.
Não existe uma ordem nem da parte de Jesus dizendo escrevam isso. Jesus ele não deixou nenhum escrito, mas ele também não deixou uma ordem para escrever. A não ser um Apocalipse, né? Que a gente vê ali ordens claras. Mas veja, eu acho importante também a gente retornar nessa questão da autoridade que Cristo estabeleceu aos apóstolos, porque da mesma forma como no Antigo Testamento ele chamou Moisés, ele chamou Davi, ele chamou Isaías, Jeremias e todos os outros, no Novo Testamento ele está de novo chamando pessoas específicas e atribuindo a elas autoridade de mensageiros de Deus para poder trazer essa palavra. Então, primeiro é isso. Então, a gente já descansa que se eu creio que Daniel era um chamado por Deus do Antigo Testamento, eu também tenho que crer que Mateus também. Né? E essa autoridade dada por Jesus, em momento nenhum, tanto que é dado para os 12. E esse número é muito importante até a gente lembrar que 12 é referência justamente das 12 tribos, né? Ou seja, uma liderança sobre o povo de Deus, né? Então esses 12, eles estão falando algo que é uníssono, né? Quer dizer, não existe contradições. Tanto que Paulo chama atenção a isso. Agora, olha que interessante. Aqui em Lucas 10, que a gente leu, Jesus está enviando 70. Moisés tinha 70 anciãos também, né? Ou seja, então você percebe que Deus segue o padrão. É um padrão. Né? É o padrão de Deus, realmente. Mas então... Em seguida, a gente volta que eu tinha comentado, né? Que existe um reconhecimento entre eles, né? Entre os apóstolos. A gente pode dar uma olhada em 2 Pedro 3:2, né? Vamos ver lá, então? Vamos lá. 2 Pedro 3:2. Eu vou ler aqui na minha, porque eu já achei primeiro, né? Quero que se lembre do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, veja o que ele está dizendo, e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Isso é o que Pedro está dizendo, ou seja, lá atrás os profetas falaram, agora Cristo está falando por meio dos profetas que ele enviou. Exatamente. Né? Então, papel deles como apóstolos, né? Isso, exato. Dessas pessoas separadas por Deus para estabelecer essa questão doutrinária da igreja. Sim, mesmo, e né? eles mesmos, como são portadores dessa mensagem, eles também estão se reconhecendo em determinados momentos para a igreja, né? O apóstolo Paulo, mais de uma vez, ele se afirmou para a igreja o fato dele ser apóstolo. Aliás, a boa parte da abertura das epístolas, das cartas do apóstolo Paulo é primeiramente saudar a igreja e em seguida falar dessa autoridade de Cristo. Ele citar a autoridade para validar o documento, né? Então dizendo assim, olha, o que eu vou tratar aqui, estou tratando, quem está tratando é um apóstolo de Cristo. Né? Até para fazer essa contraparte, né? Muitos dos escritos eram principalmente para resolver esses problemas pontuais da igreja, que já lidava com um assunto que perpetua até hoje na questão dos falsos mestres e de falsos ensinamentos, né? Então, Paulo já se apresenta assim como apóstolo para, não interessa o que está acontecendo. Isso, o que é válido é o ensino do apóstolo que recebeu diretamente de Cristo. Então, isso aqui tem que ser tido como verdade. Sim, e fora isso a gente tem que pensar, né? Que Paulo, quando ele inicia dessa forma, ele tem testemunhas, né? A equipe que trabalha com ele, a igreja que está recebendo sabe de que mãos recebeu, tanto que às vezes ele manda até gente do próprio grupo, né, enviar a carta e ele diz, olha, o fulano que está entregando em mãos aí a carta, né? Sim. E é interessante, eu até vou pedir para você ler para a gente, Vini, aqui ainda em 2 Pedro 3, o 15 e o 16, que é aquele versículo que você parafraseou antes, Fábio. Isso. Dele falando do apóstolo Paulo, e é muito interessante isso, Pedro validando Paulo, porque Pedro era visto pelos outros como um líder entre os apóstolos. Exatamente. Então, se Pedro está validando Paulo, que se autodescreve como um filho nascido fora do tempo, exato, é porque, então, poxa vida, né? É sério, a gente tem que levar Paulo a sério. Sim. Então, você lê lá pra gente, pessoal. Então, nós estamos lá, 2 Pedro 3, 15 e 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas
destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Muito bem. Então, aqui nós vemos, então, além do reconhecimento que eles têm de si próprios, da autoridade que eles receberam de Cristo, um valida o outro. Não, e a seriedade, como Pedro fala, do ensinamento de Paulo, ele fala literalmente na mesma prateleira, né? Como as demais escrituras. Ou seja, ele já reconhece as cartas de Paulo como escritura, que é no mesmo pé de igualdade de todo o Antigo Testamento. Legal, sim. Então aí você entrou, olha, tá vendo? Desde o começo, o que os apóstolos escreviam já era visto pela igreja como autoridade. Isso é muito legal a gente perceber, porque nós estamos vendo que está se formando uma trama, né? Ou seja, não dá pra gente entrar em pontos como se houvessem controvérsias, porque tá tudo muito amarrado, tá tudo muito orquestrado por Deus dessa forma. A maneira como Deus ele foi permitindo que as coisas fossem se desenvolvendo, já iam se desenvolvendo, dando o futuro de uma literatura que ia se formar, sem dúvida nenhuma, com autoridade apostolar. Isso, então nós já vimos até aqui, pessoal, a autoridade que Cristo atribuiu para eles, a autoridade que eles mesmos invocam para si, né, como sendo enviados por Cristo, o reconhecimento mútuo, mas é importante também que as comunidades reconheçam, porque senão fica só aquele reconhecimento interno. Então a gente podia combinar aqui, ó, vamos falar, entendeu? Mas quando a comunidade toda reconhece, e aliás, essa era a importância dos sinais seguirem, porque os sinais que Deus fazia através dos apóstolos estava validando a autoridade deles. A autoridade, né? Então, ou seja, os milagres, as maravilhas, tudo que a gente vê, não que eles tenham cessado, mas é isso que está mostrando a autoridade apostolar, né? Ou seja, ele está fazendo as obras de Cristo e muito mais. Né? Exatamente. E assim, então, vamos lá. Quando é que a gente sabe, então, que as igrejas começaram a aceitar? Aí nós temos lá 1 Tessalonicenses. Gente, hoje nós vamos ler bastante textos aqui para vocês, para provar que o que a gente está falando para vocês não é a mera especulação ou algo que a gente tirou da mente, né? Fonte vozes da minha cabeça. 1 Tessalonicenses 2:13, né? 1 Tessalonicenses 2:13. Diz assim na minha versão: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Essa foi a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. E veja o que ele está dizendo. Eu louvo a Deus por vocês, porque vocês receberam a nossa palavra não como uma palavra de homem, mas como uma palavra realmente de Deus. Então, a gente percebe que a comunidade, e é o que a gente falou, né? Da mesma forma como Deus validou o ministério de Moisés com todos aqueles milagres, de Josué com todas as vitórias nas batalhas e algumas delas miraculosas, né? Então a gente percebe que aqui com os apóstolos, Cristo valida, Deus valida a mensagem com os sinais, e isso faz com que as pessoas percebam, realmente esses são homens de Deus. Eu não lembro qual foi a cidade, mas foi na primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé estavam fazendo milagres e as pessoas começaram a dizer, olha, Zeus veio nos visitar. Júpiter. Acho que é Júpiter. Mas Zeus e Júpiter não é a mesma coisa? Eu Ixi, não sei. Um é grego e um é romano. Diz ali, é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus, né? Nossa produção confirmou. Confirmou que é a mesma coisa. Valeu, produção. Mas o Vini aqui também estava falando. E eles falaram e Hermes, era Zeu e Hermes. Isso. Né? Então vieram nos visitar e os apóstolos, não. Eles tinham que desfazer aquela bagunça, né? Porque a turma estava achando que eles realmente tinham um poder divinal.
Mas eles tinham. Divinal tinha. Só Não que era daquele. do Olimpo. Exatamente, não era do Olimpo, né? Só que é confusão, porque na cabeça de um cara que nunca ouviu o evangelho, ele vê a coisa acontecendo, ele ainda não ouviu, ou não entendeu, pelo menos, a proposta que esses homens estavam trazendo. E aí vem toda essa bagunça. Né? E aí, enfim. Mas vejam que a igreja recebeu desde o começo, desde que eles começaram a ouvir a mensagem do evangelho, eles já entenderam que eles estavam recebendo uma palavra de Deus mesmo, né? E Tessalônica é do lado ali da Grécia, na Europa, né? Então principalmente, embora havia judeus também, mas também entre os gentios, né? Então veja, tanto judeus quanto gentios estavam reconhecendo, convertidos a Cristo, estavam reconhecendo isso, Sim. né? Macedônia. Você falou? Macedônia, Macedônia. Ok. Preciosismos. Além disso tudo que a gente já falou também, os primeiros pais da igreja, que eram os discípulos dos apóstolos, também confirmavam a autoridade dos apóstolos. Sim. Né? Policarpo, Clemente. Irineu, né? Papias. Exatamente. Isso. Então, toda essa turma, eles validam, se crê que seria o papel principal deles ali, o primeiro papel seria justamente fazer uma peneira. Por quê? Porque passa o período apostólico, passa o período dos primeiros discípulos, agora a história está sendo contada por o segundo, terceira geração, né? E o que acontece? Já está entrando muita literatura no meio da festa. Gente escrevendo, usando inclusive, vamos dizer, o nome. O que a gente chama de pseudepígrafo, pessoal. Palavra difícil para dizer. Pseudo é falso. Falso, né? Epígrafo escrito. Isso. Ou seja, é a assinatura errada. Ele falou que era Barnabé e não era. Da mesma maneira que hoje você pega aí um monte de vídeo ou texto escrito aí falando dos filósofos Karnal, o que mais o outro, esqueci o nome, que é bem famoso. Criam frases e atribuem a eles, né? É isso, o Cortella, exatamente, que eles não falaram nada daquilo. E eles até se admiram, né? Porque não é minha fala. Mas a turma gosta de fazer isso daí para dar importância, porque eles são pessoas conhecidas. Fora os textos escritos pelo chat GPT que a pessoa assina. Exatamente. Então, os apóstolos já não estão mais lá. Temos uma outra geração vivendo e aí gente produzindo, querendo ser importante naquilo que escreve, usando o nome. Isso. E aí nascem evangelhos, epístolas que nunca existiram, né? E deixa eu só... Eu gostaria de citar aqui para vocês um escrito de Clemente de Roma, que era um dos discípulos do apóstolo Paulo, né? Acompanhava, ele até cita Clemente no Novo Testamento. E olha o que Clemente disse na carta que ele escreveu... Olha agora, para quem que ele escreveu? Aos Coríntios. Na epístola que ele escreveu aos Coríntios em 95 depois de Cristo. Ele diz assim: os apóstolos receberam em nosso favor a boa nova da parte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi enviado por Deus. Portanto, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Essa dupla missão realizou-se em perfeita ordem por vontade de Deus. Então, ele está dizendo justamente, aqui nós ainda estamos na ideia da validação pela comunidade, só que aqui é as autoridades no meio da comunidade. Já não é mais os apóstolos, né? Paulo, em 95 depois de Cristo, só João estava vivo, né? A maioria já tinha morrido. Então, Clemente está dizendo, olha, os apóstolos realmente vieram da parte de Deus. Ou seja, ele já é uma autoridade, digamos, Paulo passa o bastão, né, para várias autoridades. Eles que são discípulos diretos são ótimos porque eles confirmam o que é o que não é. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que parar para meditar. Por quê? Porque, gente, vocês devem receber muito material ou propaganda ou até literatura dizendo assim, o evangelho que não foi contado. Ou então algum material dizendo assim, os segredos do cristianismo revelados. Algo desse gênero. O que acontece? Quando você recebe esse material sem discernir, porque tem muita gente, quando a gente comenta, diz assim, isso aí não é a Bíblia. Não, mas
Quem disse que não tem, de repente, alguma coisa que, por uma, vamos dizer, uma conspiração humana, não permitiram que entrasse na Bíblia? Mas quem diz que não é a verdade? É justamente esse povo, que são os pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos e discípulos dos discípulos dos apóstolos, essa a segunda geração. Segunda e terceira. Já, né? Que agora vai dar a validação, dizer esse documento não é, esse documento é, esse documento não é, esse documento é. Houve pouca discussão a respeito de alguns livros do Novo Testamento por poucos pequenos grupos. Gente, eu tô aqui com um livro que é uma referência com relação a isso, é a História Eclesiástica de Eusébio. Esse aqui é de Publicações Pão Diário. Uhum. Eu falei Eusébio, né? Que você falou cortado. Ah, tá. Ok. Eusébio. E ele dá aqui, ó, escritos, isso tá na página, se você tem esse livro, tá, do Pão Diário, e assim, eu gosto muito da edição do Pão Diário, que ela é colorida, ela tem fotos e ela tem notas de rodapé e notas de fim de capítulo, que é o cara que fez a tradução, né, dos originais em latim para o inglês, né, e eu sou a tradutora do inglês para o português, né. Ele fez as notas de fim de capítulo, assim, explicando onde Eusébio erra, onde ele acerta, né? Mas ok, vamos aqui. Ele diz assim, que o Apocalipse de João, ele estava um pouco ainda sendo discutido, né? Aí ele mas já fala que os 4 evangelhos, Atos, as epístolas de Paulo, 1 João, 1 Pedro. Aí depois ele diz que ainda estavam em discussão também Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. Mas ele cita alguns desses que você diz, acharam agora o pastor de Hermas, o evangelho de Pedro, não sei o quê, de Pedro. E ele diz, olha, esses livros aqui tá, ele diz exatamente assim, entre os livros espúrios, ou seja, aqueles que realmente não são aceitos, nunca foram aceitos, estão os Atos de Paulo, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro e a suposta Epístola de Barnabé, os chamados Ensinos dos Apóstolos, a Didaquê, que é um bom documento, mas não é sagrado, bem como, aí ele fala o Apocalipse de João, se for adequado incluí-lo nessa lista. E depois ele diz aqui, aqueles publicados por hereges sob o nome dos apóstolos, como os evangelhos de Pedro, de Tomé, de Matias e outros, ou os Atos de André, João e outros apóstolos, nunca foram aceitos, gente, nunca foram aceitos como sagrados pela igreja. E aí agora algumas pessoas acharam cópias antigas disso e estão querendo ressuscitar de novo. É aquele café requentado que você vai ver em algumas literaturas, revistas, periódicos que falam que na verdade não são cristãos e não tem essa proposta de educar cristãos. Você vai, por exemplo, pegar revistas como Super Interessante, que fala muito do cristianismo, sempre na Páscoa, sempre no Natal, eles têm um artigo e trazendo coisas... A infância de Jesus. Coisas que ninguém sabe. E justamente material de estudiosos que estudam toda a literatura que vão dar opinião em cima de material apócrifo, em cima de material que já não era aceito e nunca foi aceito dentro do cristianismo. Então, não tem nenhuma novidade para os cristãos. Agora, para aqueles cristãos que se dizem cristãos e não têm conhecimento da literatura da Bíblia, como foi formado, o material mesmo, vamos dizer assim, a teologia, entender a proposta de Deus das Escrituras, essa pessoa, ela cai fácil. E aí, daqui a pouco, ela já está duvidando da própria fé cristã, como se fosse mais uma religião. Porque ela não entende, ela simplesmente tem fontes de pessoas que são doutores nessas fontes, mas que nunca foram fontes aceitas pela igreja. Não, e eles nunca foram cristãos, né? Esses doutores. Exatamente. Então, né? Como que eles podem determinar? Nessa segunda e terceira geração, assim com a expansão e o crescimento da igreja, ainda assim como era muito precário na questão de material naquela época, as igrejas de maneira geral, elas tinham acesso a todas as cartas, por exemplo... legal isso que você está perguntando. Vai para carta da igreja de Coríntios, mas assim, como que isso gira em toda aquela expansão ali? Legal, ótimo, ótimo. Nós temos textos bíblicos que mostram que havia essa circulação
Tipo assim, Paulo mandou uma carta para os colossenses, mas ele pediu que os colossenses lessem a carta do pessoal de Laodiceia e de Laodiceia lesse de Colossenses. Ou seja, essas cartas, embora endereçadas a igrejas específicas. Elas se tornaram circulares. Essa era a ideia, né? Desde o princípio. Ó, quer ver textos a respeito disso? Porque o que você falou é excelente. Estamos aqui, 1 Tessalonicenses 5, 27. Né? Isso. Vou ler esse texto aqui. Tá. Vamos lá. Diz assim: peço com insistência, em nome do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. Isso. Não era para o líder da igreja ler e ficar só com ele. Não. Ela era para ser lida por todos os irmãos. Quer dizer, né? Todas as igrejas ali da redondeza. Aliás, as igrejas são próximas também, né? Se a gente vai falar das igrejas que estão na Turquia, é meio-dia, às vezes um dia de caminhada, você chega naquela região. Então, há uma proximidade. São cidades próximas, né? Não são coladas, mas elas são perto. Mesmo essas aqui de Tessalônica, Filipos e não sei... Que estão na região grega. Na região da Macedônia. Então, elas também são próximas. Exatamente. Porque não era, assim, país enorme como o nosso, né? Gente, uma curiosidade. Vocês sabiam que o Império Romano, no auge da sua extensão territorial, ele tinha 5.000 quilômetros quadrados. Sabe quantos quilômetros quadrados tem o Brasil? Mais de 8.000. Ou seja... 8.511.965 quilômetros quadrados. É verdade. Não é 8.000. 8.000 nada, é 8 milhões. E exatamente, olha, outro sabe até decor. Na vírgula. Nossa. Eu aprendi na escola. Mas o Império Romano também não é 5.000 quilômetros quadrados. Ou é 5.000 quilômetros quadrados? Não, deve ser 5 milhões. 5 milhões. Enfim. Enfim, tá. Tudo bem. Agora eu fiquei bem confusa, mas ok. Mas vamos lá então para Colossenses 4. Aqui tá bem claro essa sua pergunta aqui. É o texto que eu parafraseei agora, né? Ele diz assim: depois que tiverem lido essa carta, enviem-na à igreja de Laodiceia a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. Tá vendo como elas já eram circulares? É claro que eles faziam cópias também, porque nessa de ficar circulando, o próprio material já vai é um material importantíssimo, degenerando. Então tem que haver cópias justamente por isso. E né? vemos que tem cartas que a gente perdeu no tempo. Por exemplo, a carta de Laodiceia, a gente não tem esse registro. Né? Não, nós não temos, e tem 2 cartas. Se não me engano, de Paulo com relação a Coríntios, exato. É a segunda, que é a intermediária entre que nós temos. Seria uma carta intermediária. Isso. E teria... Não, na realidade, a primeira seria a segunda. Eu não lembro agora exatamente. Mas parece que foram 4 cartas para os coríntios. E é engraçado que agora há pouco eu li uma de Clemente para eles. Era uma igreja que precisava de carta. A carta é ótima para nós, na verdade. Porque a gente se educa com ela. Mas para a igreja é uma correção. Sim. Tirando algumas que são exceções, né? Que são elogios e que agradecimentos e tudo mais. Né? E outra prova também tem o Apocalipse, que se você não assistiu, a gente te convida a assistir. Nós temos uma série a respeito de Apocalipse, e na introdução dessa série nós mostramos a respeito dos estilos literários de Apocalipse, e um deles que é uma epístola, e ele é dedicado a 7 igrejas, e as 7 igrejas, cada uma, gente, Bíblia 9 é isso, né? As páginas ainda estão colando. Irmã, tá lendo, né? Essa é nova. A minha velha tá lá embaixo. Tem que justificar. Não, também, você fica falando assim. A outra tá tão acabadinha, coitada, enfim. Mas a gente vê aqui no Apocalipse que fala que é justamente para elas também lerem Apocalipse 1:3. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Então, cada igreja tinha uma cartinha separada ali no livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse foi enviado para as 7, ou seja, todo mundo... Não tinha mensagem secreta à igreja de Éfeso,
Mensagem secreta, a igreja diz mesmo. Não tinha. Mas enfim, continuando. Então, ok. Então, desde o início, a igreja, ela enfrentou esses desafios que a gente já falou aqui dos hereges. Isso. Que foram esses caras que produziram esses escritos que a gente já explicou para vocês aqui. E foi por causa de um herege chamado Marcião, no começo do século II, que formou o cânon dele. Porque... Ok, você ia falar Não, pode continuar. Ok. Porque ele formou o cânon dele rejeitando todo o Antigo Testamento, porque ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era ruim. Ele tinha recebido uma revelação de que o pai de Jesus Cristo não era o Deus do Antigo Testamento, porque aquele Deus é muito ruim. Sim. Gente, essa história parece tão ridícula, né? Pra aquela época, não. Tem hoje. Não, ainda tem hoje. Tem. Gente que acha que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo. Mas Marcião, além de tudo, ele ainda fazia a abertura das cartas, como se fosse uma recomendação, não. Como é que a gente chama? Não é prefácio, exato. É um prefácio. Como ele dando orientações sobre aquela carta. Mas a gente não falou o que... Então, ele não aceitava o Antigo Testamento, ele só aceitava o Evangelho de João. De Lucas, eu acho. De Lucas. De Lucas? De Lucas. E só algumas epístolas do apóstolo Paulo. E aí que ele vinha com esses prefácios já induzindo a Exatamente. leitura, A ideia é justamente fazer a amarração dele, né? Então ele pega só partes do que ele considera verdade e ele prepara um material como se dissesse, olha, aí ele dá a pincelada dele, né? Para as comunidades que estão lendo o material dele, ele se coloca como um líder que está educando corretamente, entre aspas. Então esses prefácios, eles são uma certa malícia, né? Aí foi em reação a esse... E ele forma um cânon daí, né? Ele escreve e compila isso. É um padrão. Então ele tá criando um padrão da doutrina dele. Quer dizer, ele pega parte da verdade, exclui o resto e trata as coisas como um Deus diferente. E é interessante falar que Marcião também, ele não era assim, um Zé que resolveu. Ele tinha autoridade. Não, ele tinha autoridade. Ele foi educado por líderes. Bispo, né? Se eu não me engano. Exatamente. Então, agora pensa nisso. Um cara numa posição de autoridade como essa começa a criar um cânon alternativo, rejeitando todo o Antigo Testamento. Sendo que tanto os evangelhos, quanto as epístolas, quanto o próprio Apocalipse citam e validam o Antigo Testamento o tempo todo. E o cara rejeita. Aí tá. Mas é importante a gente entender que ele não é um cara que tem muito, vamos dizer assim, ele não é muito popular. Só que o que ele tá fazendo vai se tornando popular. Então ele começa com um grupo que ele é do período de 85 a 160 depois de Cristo, né? Mas isso vai expandindo e vai se tornando uma dor de cabeça para todas as igrejas de todos os lugares. Não, é isso daí. Então, aí você está falando agora estamos falando de um espaço de tempo que o problema se alastra. Bispo Irineu já é de um outro período, 130 a 202. Ele é lá da França, em Lyon. E aí ele escreve um livro só atacando as heresias. E principalmente essa heresia de Marcião, porque o Marcião ele é de uma, vamos dizer, de uma seita, vamos chamar assim, né? De uma crença popular que se expandia na Ásia e que mesclou no cristianismo, chamado gnosticismo. Que você acredita que a matéria é má, tudo que é material é produzido por um eon caído, ou seja, como se fosse um deus do mal. E que, então, você não pode misturar as coisas. Tudo que é material é ruim, tudo que é espiritual é bom. Então, eu vivo a vida que eu quiser aqui porque eu sou homem de carne, mas eu purifico o meu espírito. Isso trouxe um problemão. Ele nega a humanidade de Cristo. Exatamente. Né? Então, aqui é um perigo que está entrando na igreja porque a gente começa a distorcer justamente a mensagem de Cristo e a mensagem da salvação. Se ele não é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, isso é uma coisa que a gente está justamente caminhando para entender, que é a necessidade de desenvolver essa teologia, deixar ela clara para todo mundo entender. A igreja corre riscos de absorver ideias que está desfazendo a obra da salvação. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Naquela época, principalmente essa questão da helenização com
ali uma questão das filosofias, que bebia muito da filosofia de Platão, do mundo das Isso. ideias. Então, eles tentam fazer esse sincretismo, né? Dentro, agora com o crescimento da igreja para o mundo dos gentios também. Então, fazer essa combinação dessas ideias e dar ali um puxadinho para conseguir encaixar tudo. Mas a gente entender que a Bíblia é o todo. Exatamente. É isso aí. Então, só finalizando a ideia para o pessoal entender. O Irineu, ele nega o cânon de Marcião. Então, ele é o primeiro que diz assim, olha, isso aqui não pode ser a seleção das escrituras. Importantíssimo isso. Porque aí já está dando entendimento que já existe uma seleção aceita pelas igrejas. Que a lista que o Irineu dá é toda a lista que nós temos do Novo Testamento. Exatamente. Vê que então, isso é bem cedo na história. A gente já tinha aqueles livros que a igreja realmente considerava sagrados, né? Então veio a autoridade de Cristo, os próprios apóstolos e o reconhecimento da comunidade. Por isso que eles são tão importantes. Uma dinâmica parecida como a gente conversou no último episódio do Antigo Testamento, né? Que já eram livros que já eram aceitos pela comunidade e daí não. Então aqui agora vamos formalizar. Da mesma forma, eram livros que já eram aceitos pela comunidade. Isso. Bom, mas também tem aí... Ok, então nós já vimos aqui que Irineu estava já citando praticamente todos os livros que a gente tem no Novo Testamento, lá no livro dele contra as heresias. Heresias, isso. Heresias. Complicou aqui. Mas a gente viu aqui Eusébio é do século IV, também falando que estava alguma coisa de discussão, e nós tivemos então sínodo. Alguma coisa. Alguma coisa como assim? De discussão. Na verdade, as igrejas estavam começando a, em parte, se dividir. Ah, sim. E aí, então, por isso que se fecha os sínodos. Isso. Na realidade, um sínodo e concílios que aí vão determinar, ok, no que nós vamos crer, o que nós vamos considerar sagrado. Isso. Olha só, a palavra aqui, concílio, é a chave, porque a gente vai entender conciliar. Nós estamos tendo problemas entre os grupos. Já está começando a aparecer herege pipocando para todos os lados, trazendo doutrinas que não eram dos apóstolos. Gente escrevendo, assinando em nome do fulano. Igrejas que estão ali meio perdidas na coisa. Daqui a pouco começam a discutir um com o outro verdades que não existem. Verdades, né? Vamos dizer assim, mentiras que eles acreditam que é verdade. E aí o que acontece? É preciso conciliar, porque sim, essa turma toda aí está fazendo um caminho que vai virar uma divisão e vai criar no cristianismo um monte de seitas. Isso está acontecendo justamente num tempo dessa questão de fechar cânon e outras doutrinas, no momento que a igreja finalmente teve paz para parar de ser perseguida. Exato. Né? Que foi naquele momento da conversão de Constantino, que ele proibiu a perseguição à igreja, e aí a igreja teve finalmente paz para sentar e ok, vamos ver o que vai ficar de doutrina, enfim, um monte de coisa para nós. Essa história aí da conversão do imperador, que algumas pessoas acham polêmica, né? E outra coisa, uma história que fica para um outro podcast, né? Sim. Porque ela tem suas nuances e tal, mas a ideia é só a gente entender que em determinado momento esse imperador se converte, aí eu não vou entrar nos detalhes se converte ou não converte, mas ele chama os líderes, que são os bispos, tá? Essa palavra também é importante entender. Bispo quer dizer aquele que é o líder de uma região, né? Então ele é o ancião. Supervisores, né? Eles estão cuidando de regiões, de lideranças de igrejas, então eles são chamados para conciliar. Uhum. Por quê? Porque o imperador ele tem a noção de que o cristianismo não pode ficar dividido desse jeito. Senão o império, que agora deixou de ser perseguidor, e ele vai ser, vamos dizer assim, o império que adota o cristianismo. Não tô nem falando aqui o oficial. No mínimo é a religião do imperador, né? Exatamente, no mínimo, né? Então isso... Do imperador, da mãe dele, que isso. Faz um monte de construções. Ainda não é o oficial do Estado, não, mas ele sabe que é necessário que, à medida que o imperador se converte, a mãe do imperador, enfim, que vai haver influência, então tem que ter uma coerência.
o concílio é justamente para alinhar as ideias. Então ele financia, ele convoca esses bispos, financia eles, e não é uma coisa rápida. Um concílio leva anos de discussão. Né? Então, revisar material, discutir, puxar testemunhas. Esse tempo que se tem para discutir esses assuntos não é uma sentada de reunião um fim de semana. É anos de discussão para que tudo fique muito detalhado. Não é uma coisa superficial e nem frágil. Uma coisa bem consolidada. E nem sem base nenhuma, né? Exatamente. No caso, quando se está determinando o cânon que nós vamos fechar, é justamente a aceitação desses livros. Sim. Né? Então, aí... A partir justamente das discussões da teologia, é uma necessidade de fechar essa literatura. Isso. Da mesma maneira que você que nunca ouviu falar, né, de como é que foi formado o credo apostólico, aquele credo que a gente memoriza lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso, na igreja, na infância. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todo esse credo, toda essa descrição dele, ele vem justamente através dessas discussões, desses tempos que são de conciliação. Então são reuniões que levaram anos para fechar um assunto, depois abre-se outro assunto, que à medida que o problema vai crescendo e que vai havendo, vamos dizer assim, necessidade de aprofundar para fechar essas lacunas, porque as heresias não param, né? As novidades não param, as lideranças novas estão doidas, não estou falando todas as lideranças, mas eu digo assim, os novos hereges, eles estão doidos para justamente trazer o grupo para eles, romper e formar a sua própria igreja. É tão bom ter seguidores, né? Sim. Exatamente. Então aí nascem concílios atrás de concílios. Passado alguns anos, a necessidade de discutir a continuidade do assunto, porque quando começa falando sobre a divindade de Jesus, justamente para combater essa ideia do primeiro herege, que é Marcião, herege oficial, né? Depois você tem lá na frente a necessidade de falar sobre a Trindade, porque nem essa expressão existe. Então, quando a gente entende o credo apostólico, as expressões teológicas, elas vêm como Trindade, né? Elas vêm justamente desse tempo e que a igreja precisa alinhar o pensamento. O que ela acredita? O que ela quer seguir? Para onde que ela tem que ir? Né? E nesse ponto aqui, como é que tá com relação à organização da igreja? A igreja ela era meio pulverizada, digamos assim, principalmente por estar sendo perseguida, e aqui ela já é, assim como a igreja católica romana, eu não sei como é que tá a organização da igreja. Então, aqui é uma discussão, né? Por quê? Que tipo de organização que é? Porque o católico romano, aqui ele vai dizer que desde o começo a sucessão apostólica, a gente vai entrar sobre esse assunto, que eu quero falar sobre isso, sucessão apostólica é que deu o caráter da liderança de Roma. Então seria Pedro I Papa e a partir dali seriam os papas romanos. Mas historicamente não tem esse fundamento, né? Então nós temos aí igrejas espalhadas pelo mundo, inclusive a primeira ordem que houve de organização não veio nem de Roma, veio na verdade do Oriente. Então as igrejas que estavam mais ao oriente, né, do continente, digo, do mapa mundi que a gente conhecia na época, elas decidiram eleger 4 bispos de região. E o bispo de Roma depois ele entra também como um bispo, mas com o passar dos anos, havendo muita rixa entre áreas, entre regiões, é que se divide e rompe. O primeiro rompimento da igreja acontece mais de 500 anos depois disso tudo, né? E aí você tem a divisão entre a igreja ortodoxa e a igreja católica apostólica romana. Então a igreja ortodoxa é uma igreja que veio também da igreja primitiva. Ela não é simplesmente uma dissidência de uma liderança romana. É bom a gente entender essas coisas, é bom a gente saber desses detalhes, como é que ela se organizou. Tudo isso aqui está amarrado, essa história está amarrada entre o cânon, entre as crenças, o credo dos apóstolos, as definições teológicas e a organização da igreja, tá? Porque com o passar dos anos vai haver um rompimento e a partir dos rompimentos voltam os problemas, inclusive teológicos. Até a igreja ortodoxa ela tem um cânon diferente, né? Tem. Exatamente. Tem, exatamente. Mas vejam que no começo aqui as coisas ainda estavam convergindo. Nós ainda não tínhamos essa divisão. Então aqui
Atanásio foi o primeiro que citou os 27 do jeito que a gente tem. Sim. Isso já no século IV, né? E aí depois vieram os concílios de Cartago, que já começaram... E aí se firmou, né? Liderados por Agostinho, né? Sim. Tem Nicéia, tem Cartago, mas estamos falando da literatura, né? Então, primeiro começa com a doutrina, depois ele vai mexer com a literatura. Gente, o Concílio de Nicéia não tratou a respeito de cânon, era outras questões doutrinárias, né? Da doutrina. Agora, quando você define a doutrina, já começa a puxar o assunto, mas espera aí, nós então, primeiro então temos que definir qual é a literatura, já que nós estamos definindo qual é a linha teológica. Qual é o pensamento da igreja, qual é a doutrina dos apóstolos. Então a gente agora precisa fechar esse padrão. Então vamos lá. Quais foram então esses critérios que esses concílios observaram para determinar que livro vai ficar, que livro vai sair? Tá, então deixa eu só fazer rapidamente um apanhado, porque eu acho que é importantíssimo a gente saber sobre a importância desses momentos de conciliação, tá? A gente chama de concílios ecumênicos. Olha que palavra interessante, né? Porque ecumênico quer dizer que você pode ter pensamentos que sejam divergentes, mas agora nós estamos sentando junto para alinhar aquilo que é mais importante, tá? Então a gente vai alinhar aqueles pontos principais. Então tá ecumênico no sentido de tá abraçando todas as linhas. Seria semelhante como se hoje a gente dissesse que todas as igrejas evangélicas, então... Isso. Pentecostal, reformado. Então eles vão sentar junto para definir o que é importante. Exatamente. O que é essencial. Certo. Né? Então vamos tratar... Os concílios são assim. São considerados 7, mais ou menos. Desculpa aqui se entrar algum historiador dizendo, não, mas tem divergência aqui e tal. Não é disso que nós estamos tratando. Só para ter uma referência, tá? A gente que acredita que é menos, existe uma diferença entre os ortodoxos e os católicos, mas, vamos falar assim, de uma maneira geral, se crê que são 7 ecumênicos. Esses assuntos, esses concílios, eles estão justamente entrando nesses detalhes para quê? Para que a igreja entenda a questão da autoridade. A gente está falando da autoridade das escrituras, é justamente sobre isso que eles querem se debruçar. Sobre isso, essa autoridade das escrituras. Sim, né? A autoridade das escrituras, o pensamento único que deve reger a igreja, teológico. Se você entender esse propósito dessa forma de conciliar e de tratar o assunto, você está entendendo que ali não há uma igreja sobre a outra. Não existe uma igreja mais importante. É o trato do cristianismo para todas as igrejas, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque depois que há o rompimento com o Oriente e Roma, o Ocidente, mais tarde dentro do Ocidente, o rompimento com o protestantismo, outros concílios vão acontecer, mas dentro dessas linhas. Então parece assim, poxa, mas estão conciliando o quê? Estão conciliando só a visão daquele grupo. Mas, vamos dizer, os primeiros concílios não tinham essa intenção de se defender de alguma divisão, coisa parecida. Era manter a unidade. E eles reuniam as melhores cabeças pensantes, né? Para participar das discussões dos concílios. Sim. Não era aquela pessoa cheia de dúvida. Podia ser um herege levando o ponto de vista dele lá, e tanto que em alguns concílios algumas pessoas até são declaradas hereges, né, ali, mas enfim, são pessoas que têm argumentos. Sim. Sempre né? muito estudados, né? Sim. Isso. E veja que não existe um líder único, tá? Você pode ter num concílio, no outro concílio, quem está dirigindo, mas não é um papa. Entende? Não é um bispo sobre os bispos. Não é um bispo de uma região que prevalece sobre outra. Não é nada disso. A ideia é você conciliar a igreja como um todo. Então a gente tem um problema que ainda perdura. Que nós não estamos mais comungando as essências, porque nós estamos nos perdendo naquilo que realmente deveríamos tratar, que é sola escritura. Desculpa uma expressão que pode parecer, digamos assim, protestante, mas que é muito importante que Lutero, ele resgata isso para a igreja para dizer assim, gente, essa tem que ser a nossa base de fé. Porque os concílios bateram nessa tecla. E a gente tem que manter essa palavra como a mais importante do que qualquer palavra de outro homem e qualquer tradição da igreja. Ah, mas tem a tradição da igreja. Peraí, meu irmão. Se houve um cânon,
quer dizer que esse é o padrão das escrituras. Você não precisa detalhar nem fazer uma interpretação especial, como se fosse uma revelação, iluminação divina, porque é o texto que a igreja primitiva entendia. Bom, enfim, vamos então aos critérios que esses concílios que nós falamos, né, os concílios de Cartago, que eles estabeleceram como os critérios para avaliar se os livros seriam considerados autoritativos e sagrados ou não. Primeiro, a apostolicidade. E ele é bem importante, né? Ou é um apóstolo que é o autor, ou é alguém intimamente ligado a um apóstolo, como Lucas, como Marcos, como Tiago, né? O escritor de Tiago, da Epístola de Tiago, não é nenhum dos Tiagos dos 12, porque um tinha sido martirizado, que era o irmão de João, não era o outro Tiago, também o Tiago considerado menor, né? Era o irmão de Jesus, que ele mesmo se apresenta dessa forma, líder do concílio em Jerusalém, né, que foi o primeiro concílio que a igreja teve. Então, ou seja, essas pessoas que estavam sempre caminhando com Cristo ou com os apóstolos bem de perto no começo desses estabelecimentos, desses, digamos, desse quarteirão doutrinário. Isso é o primeiro ponto. Não quer dizer que ele é absoluto, não, que ele tem que ter complemento. O único, né? Dizer, o absoluto, ele não está sozinho. Isso. Todos os autores do Novo Testamento, eles são testemunhas da ressurreição de Cristo. Isso. Todos eles viram o Cristo ressurreto, né? Alguns não eram apóstolos diretamente, mas estavam ali e interagiram com Cristo naqueles 40 dias. Lucas não, né? Lucas não? Não, Lucas provavelmente não. Aliás, Lucas é o único gentil a escrever a Bíblia. Bom, embora nós não sabemos que é o autor da Epístola aos Hebreus, né? Mas nós cremos, pelo conhecimento que a pessoa demonstra, né, de todo o sistema sacrificial ele e tem história, um domínio sobre esse assunto. Ele é um judeu. Então, né, embora possa ser que sim, né? O segundo critério, então, é a circulação e o uso do livro. Aí já elimina aqueles que a gente falou de espúrios, pseudepígrafos, né? Eles não tinham ampla circulação entre a igreja. Mesmo, veja, as cartas, que nem a gente leu a carta de Clemente de Roma aos Coríntios. Ela era aos Coríntios, ela não tinha uma circulação geral para toda a igreja. Certo. Entende? Então, mas tudo que os apóstolos escreviam, sim. Aí aquilo ganhava divulgação mesmo, sim, né? Sim. E Clemente parece que ele está mais reforçando o que Paulo falou, né? Com relação a esses escritos dos apóstolos, então tudo que a gente tem conhecido de escrito dos apóstolos está na Bíblia. Tiveram outros, mas que a gente não tem conhecimento. Foram perdidos os documentos, né? Pode ser, sei lá, que numa escavação lá na região onde antes era Laodiceia, que é na Turquia também, né? Se acha um manuscrito antigo da Epístola de Paulo a Laodiceia. Eu ia ficar feliz da vida de saber disso, né? Difícil vai ser saber a autenticidade, né? Porque não veio... Existe um material que chama o Textus Receptus, né? Porque quando foi formando o cânon, então a gente tem um momento que própria Concílio de Cartago, né? Começou a decidir qual seria o material e o imperador vai delegando isso daí e coloca Jerônimo para fazer essa tradução, né? Para colocar esse material em latim. Então, isso tudo, como a gente tem falado, né, é uma trama. Então, vai amarrando uma coisa na outra. Agora, você pega e encontra um material desse e vem a questão. É esse mesmo? Né? Pois é. Porque não tem uma linha histórica. Testado que era a autenticidade, né? Da autoria. Mas aí, se você acha agora, você fica só comparando com o resto que Paulo falou mesmo pra gente saber, né? Outra coisa também... gente, deixa eu só dizer de onde que eu tirei esses dados aqui. É um livrinho que eu gostaria de indicar para vocês. Foi nosso professor na Faculdade Batista do Paraná.
a Antônio Renato Gusso, esse livro de introdução bíblica é bem legalzinho, ele é bem básico, ele não é um livro difícil de ler, ele não é um livro somente para alunos de teologia. Mas aliás, um excelente os livros de teologia professor. vão achar até Bem básico, mas para você excelente. que está começando a se aprofundar nesse tipo de assunto, eu te indico, tá? Introdução Bíblica do pastor Antônio Renato Gusso. Então, continuando, Qual a editora? A editora é a É o Pão Pão Diário. Diário. Ah, que interessante. Puxa vida. Ah, não, sabe por quê? É porque eles entraram Em parceria. Com a Fabapar. Ok. Eu estava achando que fosse outra editora daqui de Curitiba, mas ok. Bom, outra coisa então que fala é o caráter concreto do livro. O que é essa ideia de caráter concreto? Então eu vou ler aqui o que o pastor Gusso falou, tá? Os escritos deveriam ser isentos de ficção, pois mesmo que a matéria não contrariasse as doutrinas da igreja, a ficção os tornava inaceitáveis. Né? Qualquer coisa que criasse uma visão ou alguma coisa que fosse ficcional, então não poderia ter. Ortodoxia. Esse item era muito importante na escala de padrões para aferimento, evitando a inclusão de livros que, embora tivessem de acordo com ensinos apostólicos, tinham em seu bojo visíveis heresias que vinham a causar o abandono da fé por parte de muitos cristãos. Então, esses livros que Eusébio mencionou ali no livro dele, que não eram aceitos pela igreja, já não eram aceitos por causa disso. Porque não estava batendo com os escritos dos apóstolos. Exato, tem que haver uma... Isso é um cânon, né? Isso, é um padrão. Tem que estar alinhado. Essa palavra ortodoxia para muita gente é complicado, mas a diferença entre heterodoxia e ortodoxia é que heterodoxo é uma coisa que não está num padrão. E é ortodoxo aquilo que está dentro de um padrão. O heterodoxo admite muita flexibilidade. É uma flexibilidade. E o ortodoxo não admite. Ele tem uma exatamente linha e aquilo. Ele caminha naquilo ali, né? Ok. Quinto critério, autoridade diferenciadora. Antes de os evangelhos serem mencionados juntos, os cristãos já distinguiam os livros que eram lidos como tendo autoridade divinas e outros que continuam fora do Novo Testamento. Por exemplo, a Didaquê. A Didaquê é um documento da igreja cristã, no começo da história da igreja cristã, porque ele é do primeiro século, que a igreja nunca considerou como sagrado. Mas que até pra gente hoje, quando estuda a história da igreja, ela é uma excelente fonte de pesquisa. Exatamente, ela tem detalhes sobre o tempo como vivia a igreja naquela época, né? Isso. E foi escrito por... Tá aí, uma boa pergunta. Não sabemos também. Também não sabemos. Exatamente. Sim. Provavelmente por um grupo de anciãos, Sim. né? Porque ela dava direcionamento até, pra você ter uma ideia, a questão da hospedagem. Se você ia hospedar alguém que vinha pregar Cristo na tua cidade, era para ficar por 3 dias, não era para passar disso, entendeu? Sim, a ideia é quase que de um catecismo, né? Quer dizer, que vai preparar a igreja dentro de um padrãozinho ali, como fazer, né? Mas se dizia como cristão. Sim, como cristão. Como cristão. Essa ideia de didaquê é isso, é um ensinamento, né? E a leitura em público. Muitos livros circulavam quando Mateus começou a ser utilizado pelos cristãos. Aqueles considerados inspirados eram utilizados na leitura e comentados perante a congregação de modo semelhante com que a lei e os profetas eram utilizados nas reuniões das sinagogas. Ou seja, quando o pessoal ia ler os livros sagrados na sinagoga, tinha a leitura e a homilia. A mesma coisa acontecia com as cartas dos apóstolos, tá? Então, alguns até creem que, por exemplo, Febe, que foi a portadora da carta de Romanos, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano. De Romanos, que ela seria, então, a responsável por ler e explicar. Alguns creem isso, tá? Que seria assim, porque normalmente o portador da carta, como ele saiu de perto do apóstolo levando a carta com as instruções, então essa pessoa seria responsável por explicar caso alguma coisa não ficasse bem entendida.
E se foi, cara, o FEB teve um trabalho com roubando. Com certeza. Bom, material maravilhoso que vai tratar justamente da divisão de uma igreja, né? Da intenção de não divisão de uma igreja. Não, né? é que a igreja já estava dividida, né? Ok. Já estava da dividida. unidade. A epístola trata da unidade. Mas então é isso aí. Então a gente vê, pessoal, que os concílios eles tiveram um papel importante, sim, mas não no sentido de determinar a autoridade e a autenticidade. Eles não foram feitos para fechar o cânon. É que quando se discutiu doutrina e expulsar a heresia, veio a necessidade. Nós precisamos pegar a nossa literatura e definir o que ela é a base da nossa fé. O que está corroborando com aquilo de doutrina que nós temos reconhecido como a doutrina cristã. É isso aí. Né? E já que a gente está indo para o encerramento agora, deixa eu só uma palavrinha rápida. Gente, aqui o material da nossa escritora, Daisy. Gente, isso aqui é um material da editora Pão Diário, Jornada no Deserto, do Egito a Canaã. Você vai encontrar em várias livrarias cristãs, como vai encontrar também online, né? Amazon, site do Pão Diário. Exatamente. Mas se você quer um desconto para esse material, e é um material ótimo para você entender justamente os livros, os primeiros livros. Não Gênesis, mas Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que são livros difíceis de entender e muita gente quer pular a leitura deles. Você está planejando começar a ler a Bíblia e diz, mas quando chegar Levítico eu vou pular? Tá aqui o incentivo para você não pular, mas aprender. E o material com tabelas, com bastante ilustração, né? E nós temos exercícios ao final de cada capítulo. Aqui, por exemplo, é a maquete do tabernáculo para você preencher, né? Exatamente. E fora isso, tem imagens, um livro bem ilustrado e também é um livro com figuras especiais que foram preparadas por artistas que nós solicitamos, né? Mais para cá, mas tudo bem. Depois a gente, no próximo episódio, explica. Tá bom? Só pra você saber. Gente, nós não estamos assim... ninguém vai enriquecer vendendo esse material. Quem vai enriquecer é você. Exato. Então presta atenção. Porque nós estamos dando desconto para que você tenha... Não é um livro de prateleira. É um livro para você pegar, estudar e aprender. E o cupom dele vai ser válido por pouco tempo, o cupom de 20% de desconto, né? Então, se você assistir daqui 2 anos, já não vai valer esse cupom, tá? Então, mas você que está assistindo agora, por alguns meses, nós ainda vamos manter esse cupom de desconto. E olha, gente, com isso você está apoiando o nosso canal, tá? Exatamente. Outra forma de você apoiar o nosso canal é você curtir o que você ouviu até agora, e é você se inscrever no canal, e é você compartilhar isso com o pessoal, e quem sabe até reunir os jovens da sua igreja para ouvir juntos e fazerem disso uma tarde. Exatamente. De estudo. E para você que já é inscrito, mas não colocou o sininho ativado, não vai saber quando a gente vai lançar os outros episódios. Então, clica no sininho para você estar lá. E também nas plataformas de áudio, você vai ter esse material, tá? Então você dá uma procurada para aqueles que gostam de estar no carro ouvindo ou viajando ouvindo. Então uma grande oportunidade. Também em casa, às vezes está fazendo algum exercício ou fazendo alguma atividade, pode estar ouvindo o podcast. É isso aí? Então tá bom. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, e a gente vai encerrando por aqui. Isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigado e até mais. Até mais. Tchau, tchau.